Meu poderoso São Lázaro, Meu poderoso São Lázaro, vós que suportais as mazelas da vida. Eu estou aperreado com você, danada, cheia de sentimento por um empregado do engenho, porque é exatamente isso que ele é. Pagou a melhor escola de Recife. Justamente, eu fui estudar longe, porque aqui Tony não foi estudar junto comigo. Você ia ter coragem de entregar teu pai pra polícia? Meu pai é teu viriato. Agora ele tá lá, na mão de um monte de cangaceiro. Mas aqui ele ainda tem alguma chance de sobreviver. Estão sendo tomados todos os cuidados para que ele não tenha nenhuma infecção. A senhora dormindo parece que estão serrando uma lenha. O pior é o senhor que não para de mandar bufas. Por culpa de sua comida. Ele é irmão de meu tio. Valdivino, conhecido por Carrapato. Saindo. Para reencontrar a princesa Lica. E vou fazer tudo o que está ao meu alcance para conseguir ajudá-la a reaver o seu trono. Ele sobreviveu. Como eu posso ter certeza? Tem tempo que a gente não recebe uma notícia. O Jandal pode ter matado uma... Ou em A Nobreza do Amor. Tonho mal consegue se recuperar de uma cirurgia arriscada. Enquanto todos rezam para que ele volte à vida, Mirinho decide cruzar uma linha da qual talvez nunca mais consiga voltar. O que parecia apenas ciúme, inveja e rivalidade se transforma em uma sabotagem fria cometida dentro do hospital, bem diante de todos. E o mais cruel é que o alvo dessa maldade é um homem indefeso deitado em uma cama, lutando para sobreviver. Tudo começa quando Mirinho deixa escapar de forma cada vez mais evidente o ódio que sente por Tonho. Não é apenas por Lúcia, não é apenas pela atenção que ela dedica ao rapaz. O que corrói Mirinho por dentro é ver o próprio pai Casemiro tratando Tonho com admiração, carinho e respeito. Para ele, cada palavra de afeto dirigida ao afilhado soa como uma humilhação pessoal. Enquanto Tonho segue em estado delicado depois da cirurgia, Mirinho observa tudo pelos corredores do hospital com um olhar sombrio. Ele sabe que aquela pode ser sua chance de tirar o rival do caminho. E então, tomado por uma inveja doentia, entra sorrateiramente no quarto do rapaz, aproveitando um momento de distração. Ali, diante do leito de Tonho, Mirinho não demonstra remorso. Pelo contrário, ele encara o rival como se estivesse diante do obstáculo que precisa desaparecer para que sua vida finalmente siga como deseja. Em voz baixa, com um sorriso frio, ele deixa escapar: "Você sempre foi amado por todos, Tonho, mas isso acaba agora." Sem que ninguém veja, Mirinho mexe no remédio do rapaz e se afasta rapidamente, carregando no rosto aquela expressão cínica de quem acredita ter cometido o crime perfeito. Ele volta aos corredores como se nada tivesse acontecido, esperando apenas que a notícia da piora de Tonho chegue e confirme que seu plano deu certo. Mas o destino começa a se mover contra ele antes do que imagina. Logo depois de sair do quarto, Mirinho se esbarra com Lúcia. A jovem estranha imediatamente sua presença ali. Ela conhece aquele olhar, aquela fala ensaiada, aquela falsa preocupação que ele tenta vestir como máscara. Com os olhos semicerrados, Lúcia pergunta: "Mirinho? O que você estava fazendo?" "No quarto do quarto do Tonho." Ele leva um susto, mas tenta controlar a própria tensão. Diz que entrou apenas para ver Tonho, que os dois brigaram muito no passado, mas que vê-lo naquela situação mexeu com seu coração. Fala em arrependimento, em admiração e respeito. Porém, cada palavra parece vazia demais para convencer Lúcia. "Você pode até não acreditar em mim, Lúcia, mas eu admiro a força dele." Lúcia permanece desconfiada. Ela sente que há algo errado, mas ainda não tem provas. Mirinho percebe a dúvida no rosto dela e sai de fininho tentando escapar antes que a situação fique mais perigosa. Só que essa pequena desconfiança será a primeira rachadura na máscara de bom moço que ele tanto tenta sustentar. Enquanto isso, Virgínia também começa a perder o controle.
Cada vez mais incomodada ao ver Mirinho cercando Lúcia no hospital, ela despeja sua raiva na rival errada. Marta percebe o ciúme exagerado da filha e tenta trazê-la de volta à razão. E para ela, Virgínia está enxergando apenas aquilo que deseja enxergar, culpando Lúcia, sem admitir que talvez seja Mirinho quem insiste em se aproximar. Marta a repreende com firmeza. Você já pensou que talvez seja ele quem se insinua para Lúcia o tempo todo, mas Virgínia não aceita ouvir isso. Tomada pelo orgulho e pelo medo de perder Mirinho, prefere transformar Lúcia em inimiga. A dor da jovem que sofre pelo estado de Tonho é ignorada. Em seu lugar, Virgínia enxerga apenas ameaça, ciúme e competição. Mais tarde, ela confronta Mirinho diretamente. Quer saber por que ele vive aparecendo perto de Lúcia, por que continua rondando o hospital e se realmente está preocupado com Tonho ou apenas esperando que o rival o saia de seu caminho. Mirinho, pressionado, perde a paciência. Bate na mesa, acusa Virgínia de ser repetitiva e tenta virar o jogo, lembrando que Sebastião também vive perto dela. A acusação atinge Virgínia em cheio, porque no fundo ela sabe que também esconde seus próprios segredos. Por alguns segundos, ela fica acuada, e Mirinho aproveita esse silêncio para escapar de mais uma suspeita. Mas a verdade não ficaria enterrada por muito tempo. De repente, o quadro de Tonho piora de forma assustadora. O hospital entra em tensão. Médicos correm pelos corredores. Lúcia se desespera. Onildo tenta entender por que um paciente que estava estável reage de maneira tão inesperada. Lúcia segura o médico no caminho com lágrimas nos olhos. O que está acontecendo com o meu amor? Onildo tenta manter a calma, mas sua preocupação é evidente. Ele explica que Tonho piorou subitamente e que precisam agir rápido. Durante esse momento crítico, Tonho delira e chama por Alica, fazendo o médico ouvir algo que reforça suas suspeitas sobre a verdadeira identidade de Lúcia e Niara. Mesmo assim, Onildo escolhe o silêncio. Ele sabe que aquele segredo pode colocar vidas em risco e, naquele instante, sua única missão é salvar Tonho. Pressionado pela urgência, Onildo decide aumentar a dose do remédio para tentar estabilizar ou guiar o rapaz. Niara concorda assustada, sem imaginar que exatamente aquele medicamento foi sabotado por Mirinho. E quando a nova dose começa a agir, o corpo de Tonho reage ainda pior, fazendo o médico perceber que aquilo não é uma simples complicação. Algo está errado. Muito errado. E quando Tonho piora de forma repentina, o hospital inteiro mergulha em desespero. Onildo tenta agir rápido, mas logo percebe que aquela reação não combina com o quadro do paciente. A cirurgia havia sido difícil sim, mas bem sucedida. Tonho estava frágil, porém estável. Aquela piora súbita tinha cheiro de coisa errada, de algo provocado, de uma mão criminosa agindo onde todos esperavam apenas cuidado. Lúcia fica parada no corredor tremendo, enquanto Niara tenta ampará-la. O coração da jovem parece bater fora do peito. Ela se lembra de Tonho, sorrindo de sua força, da forma como ele sempre a protegeu, e agora vê a vida dele ameaçada novamente. Mas dessa vez, alguma coisa dentro dela grita que não foi acaso. Dentro do quarto, Onildo examina tudo com atenção. Ele observa a reação de Tonho, confere os horários, analisa o frasco do remédio e, pouco a pouco, sua expressão muda. O médico percebe uma alteração estranha no medicamento. Não era apenas uma falha, não era apenas uma complicação. Alguém havia mexido no tratamento. Com a voz firme, ele ordena que a medicação seja suspensa imediatamente e inicia uma nova tentativa de estabilizar Tonho. A tensão toma conta do ambiente. Niara acompanha tudo com os olhos cheios de medo, mas Onildo mantém o controle.
Ele sabe que cada segundo importa, e depois de momentos intermináveis, Tonho finalmente começa a responder. O pior é contido. A vida do rapaz é salva mais uma vez, mas a notícia que vem depois faz todos congelarem. Onildo sai do quarto com o frasco nas mãos e encara a família. Lúcia, Caetana, Casemiro, Moiata e Januário se aproximam esperando ouvir que Tonho está melhor. O médico respira fundo e revela ao Paulo a verdade. Tonho não piorou sozinho. Alguém sabotou o remédio dele. O silêncio que se forma é pesado. Caetana leva as mãos ao rosto, horrorizada. Casemiro fecha os punhos, sentindo uma raiva profunda subir pelo peito. Lúcia, por sua vez, sente um estalo dentro da memória, como se uma cena voltasse com força total. Mirinho saindo do quarto de Tonho nervoso, com desculpas vazias, tentando parecer comovido. Ela então murmura quase sem perceber. Foi ele. Eu vi Mirinho saindo daquele quarto. Casemiro se vira lentamente para ela. A dor no rosto do homem se mistura à incredulidade. Ele não quer acreditar que o próprio filho seria capaz de algo tão monstruoso, mas a lembrança das atitudes de Mirinho começa a se encaixar com tudo: o ciúme, a inveja, o ódio por Tonho, a revolta ao ver o pai protegendo o afilhado. Pouco depois, Mirinho aparece no corredor tentando manter a pose, mas percebe imediatamente que o clima mudou. Todos olham para ele de uma forma diferente. Lúcia avança alguns passos e o encara sem medo. O que você colocou no remédio do Tonho? Mirinho empalidece por um instante, mas logo tenta reagir com cinismo. Diz que ela está nervosa, que está procurando culpados porque ama Tonho demais, que jamais faria algo assim. Mas sua voz falha, seu olhar foge, e Casemiro percebe. Não minta para mim, Mirinho. A frase do pai derruba a máscara do vilão por alguns segundos. Mirinho tenta se defender, joga a culpa na desconfiança de Lúcia, acusa todos de preferirem. Tonho diz que sempre foi tratado como vilão naquela história. Mas quanto mais fala, mais revela sua própria ferida. Ele não está indignado com a acusação. Está desesperado por ter sido descoberto. Do outro lado, Virginia observa a cena com o rosto tomado pelo choque. Todas as suspeitas que ela tinha lançado contra Lúcia desabam diante dela. A verdadeira obsessão sempre esteve em Mirinho. Ele não cercava o hospital por preocupação. Ele rondava Tonho como alguém esperando a chance de atacar. Caetana, devastada, não consegue conter a dor. Ela olha para Mirinho como se estivesse diante de alguém irreconhecível. Você tentou tirar meu filho de mim. Mirinho tenta negar outra vez, mas já não convence ninguém. Onildo afirma que o medicamento foi adulterado e que isso quase custou a vida de Tonho. Lúcia sente as lágrimas caírem, mas dessa vez elas não vêm apenas do medo. Vêm da raiva da certeza de que Mirinho ultrapassou todos os limites. Casemiro se aproxima do filho com os olhos cheios de decepção. Aquele não é mais apenas um rapaz mimado. É alguém que deixou a inveja virar crime, que usou a fragilidade de um homem doente para tentar vencer uma rivalidade doentia. E então, Casemiro deixa claro que nada será como antes. Se isso for confirmado, você vai responder por tudo, como homem e diante da justiça. Mirinho engole seco. Pela primeira vez, o garoto arrogante sente o chão desaparecer. O plano falhou. Tonho está vivo. Onildo descobriu a sabotagem. Lúcia juntou as peças. E agora todos olham para ele, não como o filho noivo ou herdeiro, mas como o principal suspeito de uma traição imperdoável. Enquanto isso, dentro do quarto, Tonho permanece fraco, mas respirando. Lúcia volta para perto dele, segura sua mão e promete em silêncio que ninguém mais vai machucá-lo. A batalha pela vida foi vencida, mas a guerra contra Mirinho está apenas começando.
E agora eu quero saber a sua opinião. Casemiro deve entregar Mirinho à sua polícia? Ou ainda vai tentar proteger o próprio filho? Deixe seu gostei, que então inscreva-se no canal que está aí, escreva nos comentários. Se você acha que Lúcia finalmente vai conseguir provar tudo, continue acompanhando A Nobreza do Amor, porque depois dessa sabotagem, a máscara de Mirinho pode cair de uma vez por todas.